Boa tarde, queridos estudantes. Tomaram cafezinho, comeram cuscuz com ovo? Rapaz, vamos continuar aqui na sustância, né? Sexta-feirinha, aulinha até às 18h30. Nós vamos aqui tratar na nossa aula de língua portuguesa / análise linguística da curadoria de informação. Muito boa tarde para os queridos estudantes que estão conosco aqui pelo chat, no YouTube e pelos alunos que estão conosco no IPTV, a galerinha aí de São Miguel da Baixa Grande. Espero que ainda esteja aqui conosco, Bonfim, do Piauí, Baixa Grande do Ribeiro, Betânia. Olha só, gente, vocês sabem que nós estamos vivendo numa era de comunicação em massa, né? As coisas chegam até nós de um modo instantâneo, não só no Brasil, evidentemente, como no mundo, né? E as fake news tomaram grandíssimas proporções. Evidentemente, não é de hoje que elas existem, mas pelos recursos oferecidos pelas tecnologias digitais, eu posso afirmar para vocês que elas foram potencializadas de certo. Então, nós nunca tivemos tão expostos a notícias falsas como agora. Então, a curadoria de informação dentro do campo jornalístico e midiático é super importante. Aliás, extrapola até esse campo, né? Em todos os campos, em todas as áreas do conhecimento, é relevantíssima. É uma situação em que você se torna um investigador daquilo que é divulgado. Ou seja, você vai ser um Sherlock Holmes para investigar se as coisas têm fundamento ou não. Entenderam? Pois é, desse jeito, olha quem está conosco aí, o Hugo, a Daniela, a Estela, Sofia França. Tem duas Danielas? Não, é Daniela e Estela. Carla Daniele. Carioca? Daniela, você é carioca, garota? Estou aqui sendo informada, coisa boa. Um abraço bem grandão para os alunos de Betânia que estão aqui. Boa tarde, queridos estudantes. Muito prazer estar aqui com vocês. Então, a temática da aula de hoje, de análise linguística, vai ser muito pertinente. Tenho certeza que todos vocês já tiveram um momento, um episódio de uma fake news. Nós também vemos nesse aspecto da curadoria o cuidado que a gente tem, tá? Com o cuidado que a gente tem e tem que ter cada vez mais com aquilo que a gente divulga, com aquilo que a gente expõe. E nesse aspecto entra também um conceito muito importante, uma prerrogativa que inclusive é legal. O direito a se manifestar, ou seja, a liberdade de expressão. Muita gente não entende direito o que é a liberdade de expressão. Acha que a liberdade de expressão dá ao sujeito, vamos dizer assim, o direito de ele falar o que quiser, quanto quiser, para quem quiser, inclusive ofensas, injúrias, calúnias e difamações. Não, não é assim não. A liberdade de expressão em todas as instâncias ela envolve responsabilidade e não existe liberdade se não há respeito ao outro. Então, tudo que se torne, nessa perspectiva, desrespeitoso, desagradável, tá? Difamatório em relação à figura de alguém, não há liberdade de expressão, gente. Nós vivemos uma democracia e muita gente não entende o que é o princípio democrático de direito, né? É você, sim, colocar suas opiniões sustentadas por argumentos consistentes e baseadas sempre no respeito, antes de tudo. Em todos os sentidos, o sentido mais genérico que vocês entenderem da palavra respeito, tá? Tanto você tem a obrigação de respeitar, como também tem o direito de ser respeitado. Coisa boa, Daniela. Pois seja muito bem-vinda a nós aqui do Piauí e transmitimos aí para todo o Brasil, quiçá para o mundo, hein? Né? Esturdia tinha aluno aqui no canal de Angola, acho que era Moçambique, não sei. Era, filha. Oxe, mas meu canal internacional. Pense. Aí eu trouxe aí para vocês o que é a curadoria de informação. Por que ela é uma pesquisa? Porque, claro, infelizmente, devido a vivermos uma república dividida não é castas, né? Mas dividida em camadas sociais, né? Nós temos classes sociais distintas, nem todo mundo tem a mesma condição de ir pesquisar, de investigar informações. Mas a curadoria de informação, ela envolve, gente, esse procedimento de pesquisa. Por quê?
Significa dizer que aquilo que chega até você precisa ser investigado. Nós temos um papel muito importante e isso inclui, né, o nosso papel de cidadão, os seres politizados que somos, de sempre tomar cuidado, tanto com as informações que a gente compartilha, quanto aquilo que mandam para a gente, tá? Então, nós temos esse dever, essa obrigação. Quem é o curador nessa perspectiva? Aquele que vai exercer a chamada curadoria. É alguém que mantém alguma coisa para o bem público, olha aí, ó, cujo valor frequentemente necessita ser revelado. Claro que esse termo curador, ele é muito amplo. Por exemplo, a justiça, ela pode determinar diante da incapacidade do indivíduo. O indivíduo, por exemplo, ele é interditado. Ele é considerado legalmente incapaz. Então, a justiça, ela pode eleger um curador dos bens daquele indivíduo. Quem vai tomar de conta dos bens dele, entendeu? Procurador, vamos dizer, nessa perspectiva. Mas, aqui, na área das linguagens, curador é aquele que cuida das informações, analisa, investiga. Então, claro que esse termo tem uma amplitude, né? Um termo bem mais abrangente. Mas para o nosso propósito, para o nosso objetivo, a curadoria é essa, é você ser um cuidador das informações que chegam até você, das notícias, dos fatos, tá? Saber se é verdade. Então, muito importante isso aí, tá? Principalmente nesse contexto de fake news e de discurso do ódio em que nós vivemos. Então, nós estamos tratando da curadoria de conteúdo, especificamente. Esse é um tipo de curadoria de que nós vamos falar mais especificamente na nossa aula de hoje, né? Essa curadoria de conteúdo diz respeito ao processo de buscar, ou seja, pesquisar, selecionar, classificar e compartilhar conteúdo, detalhe, ó, relevante e útil. Quer dizer, coisas inúteis não valem a pena, mentiras não valem a pena. Por isso é muito importante que a gente saiba desde cedo as fontes em que podemos pesquisar, fontes evidentemente confiáveis, sejam livros, revistas, mas quando a gente fala fonte confiável, principalmente a internet, que é um mundo de coisas, né? Muita coisa que circula na internet. Então, de diversas fontes de informação, com o objetivo de gerar mais engajamento, ou seja, mais entrelaçamento em relação aos acontecimentos e à informação. Então, vejam que essa curadoria de conteúdo, ela não chega a todo mundo. Por isso que a gente trabalha aqui com vocês, jovens, essa consciência desde cedo, para que a gente entenda que não é legal, não é responsável sair por aí espalhando uma coisa da qual a gente não tem certeza. Nem é interessante espalhar aquilo que não é certo, né? De que não se tem certeza. Imagine, a não ser que seja realmente algo de utilidade pública, relevância e utilidade pública. Estão vendo aí? Então, vamos colocar um marca-texto, porque essas palavrinhas, nesse contexto de curadoria da informação, são importantíssimas, relevantíssimas, ou seja, a relevância e a utilidade do conteúdo que você vai transmitir para alguém. Eita, mas está danado. Quero marca-texto. Agora vai dar certo. Olha aí, ó, relevante e útil, de diversas fontes. Eu tenho formas, eu não. Os especialistas em linguagem digital, sobretudo, eles dão dicas para que a gente não caia nessa coisa da fake news, nem se arme, entre aspas, né, positivamente falando, quando for receber alguma coisa, e também seja capaz de identificar, né, alguns detalhes que vão mostrar para a gente que aquilo pode ser uma falsidade, uma coisa falaciosa. Olha aí, ó. A digital online consiste em buscar fontes confiáveis de informação na internet, selecionar conteúdos que sejam úteis para o público, segmentá-los no sentido de fazer uma divisão que seja lógica para quem vai receber essa informação, de forma adequada, e inseri-los no rol, ou seja, na lista de informações confiáveis. Graças a Deus, apesar de a gente ter muita gente a serviço do mal, a serviço do discurso de ódio, aliás, a serviço da divulgação de fake news, a gente já tem o contrário também. Aqueles que lutam contra a divulgação desse tipo de conteúdo falso, de notícia falsa. Em ambos os processos é de fundamental importância a pesquisa, a fim de evitar a dissipação, ou seja, a divulgação, né,
de notícias falsas. A publicização, um nome difícil. A difusão, divulgação de notícias falsas. Só para vocês terem ideia, eu já recebi fragmentos de notícias que diziam que o Jô Soares tinha falecido, não agora, evidentemente. Isso há anos, Silvio Santos tinha falecido. Então, quando a gente ia verificar os portais de credibilidade, né, os sítios na internet, ou seja, os sites jornalísticos especialmente, a gente via que não era verdade. É uma das formas que você tem de se proteger, né, contra as notícias falsas. E o povo parece ter assim, uma gana para falar coisa ruim, para divulgar coisa que não presta. Ele não quer nem saber se é verdadeiro ou se é falso, só quer saber o que está passando, sabe? O negócio é tenso, meu amigo. Razões para a curadoria de informações. Veja bem, se nós não tomarmos esse cuidado, se nós não tivermos esse movimento de sempre investigar dessas informações, coisas ruins podem acontecer, tá? Você pode provocar na sociedade em geral um pânico à toa, né? Você pode provocar com que pessoas sejam machucadas e até mortas, entende? Vocês vão ver relatos aqui, ao longo da nossa aula, de coisas terríveis que já aconteceram devido a notícias falsas, tá? Uma das mais recentes na região de Pernambuco aconteceu com um caminhoneiro. Disseram que ele tinha molestado uma criança, tá? E depois descobriram que não era verdade, só que já era bem tarde. A população linchou o rapaz. Matando, sabe? Taca, meu amigo. E aí, depois de morto, foram descobrir que o rapaz era inocente, né? Vítima de fake news. Enfim, tem gente que vai lá para a delegacia e aponta assim com tanta veemência a cara do indivíduo. Foi ele, eu vi. Eu fui vítima de uma coisa desse tipo. Não de uma notícia, foi de uma informação falsa. Uma vez eu estava dirigindo para casa, aí um caba... Hã? Não entendi. Aí, um motociclista invadiu o balão. Eu entrei no balão e ele entrou junto comigo, né? Enfim. Aí se tacou em mim. E eu estava tranquila. Eu nunca ultrapasso a velocidade de 60 km, porque uma coisa que eu detesto é multa, minha gente. E é errado mesmo, né? Se eu tenho a velocidade máxima de 60, eu não posso ultrapassar. E eu vinha tranquila. Tanto é verdade que ele não sofreu, né, ferimentos graves. Porque como eu estava devagar... né? Num balão, imagina aí. No balão você tem que reduzir a velocidade, você não pode se jogar no balão. Né? O motociclista fez isso, mas eu, como estava mais lentinha, estava um pouco mais lenta, né? Não deu para ele se machucar tão gravemente. Mas ralou, né? Porque não tem como moto cair no chão, se rala. Enfim, veio um indivíduo que eu nunca tinha visto na vida, encostou lá perto do povo, eu parei, obviamente, para prestar o socorro. Ele disse, eu vi quando ela vinha a mais de 100 km por hora lá de trás. Aí eu olhei para a cara do caboclo, quem é você, meu filho? Você tem prova do que você está dizendo? Você tem prova do que você está dizendo? Se não tiver, você vai responder na justiça. Você tem foto? Você me filmou? Você é um radar, por acaso, para saber em que velocidade está andando? Você tem certeza que você estava falando a verdade? Tu imagina. Só para vocês terem ideia. Tem cão que aparece em todo lugar. Para se ter uma ideia, a cada 60 segundos... 168 milhões de e-mails são enviados no mundo todo. 600 vídeos são postados no YouTube e 1.500 textos são postados em blogs, segundo informações obtidas recentemente pela googleglobe.com. Com certeza essas informações já devem ter sido atualizadas, né? Essa coisa deve estar muito mais gigante. Você imagina na sua mente, querido. A cada 60 segundos, 168 milhões de e-mails. Se você for fazer uma conta... né, consideram das 24 horas do dia e quantos segundos cada hora tem, você vai ver que essa coisa aí é absurda, é inimaginável. Lembra que eu disse que a gente vivia numa era de comunicação em massa? Está bem à prova. Ou seja, a gente recebe informação a todo instante. Ainda mais porque praticamente todos têm um smartphone à mão, né? Computador, enfim. Algum dispositivo eletrônico que... evidentemente, seja compatível com a internet, para poder se comunicar, receber comunicações. Então, é matemática. Contra fatos, não há argumentos.
diante do contexto de informações em massa, é preciso ter cuidado para que haja compatibilidade entre o conhecimento adquirido, divulgado e a veracidade dos fatos. Quer dizer, essas três coisas, no compartilhamento de informações, assim como, né, na ideia de que nós vivemos numa sociedade em massa, três elementos são fundamentais. Aquilo que você vai compartilhar, tá, é de relevância? Vai revelar um bem comum? Como é que ele foi divulgado? Qual foi o portador? Ou seja, por que site foi divulgado? Qual é a fonte? E até que ponto esses fatos, entre aspas, são verdadeiros, né? Subentende que a palavra fato é algo real, mas nem todo fato é real, né? Por isso a expressão fato real deixou de ser, neste contexto, redundante. Tá bom? O que mais? Outro ponto que torna a curadoria ainda mais relevante é o fato de que o conteúdo não pode simplesmente ser jogado nas redes sem que haja uma contextualização. Ou seja, tem que haver uma situação que deu, né, condições para que aquele fato divulgado acontecesse. Ou seja, tem que ter um contexto. As coisas não podem ser descontextualizadas justamente porque, fora de contexto, elas dão margem a interpretações que não necessariamente serão verdadeiras. Por isso que tem que haver um contexto, tem que haver toda uma situação para que aquela notícia seja colocada, né? Aquele conhecimento seja posto. Veja aí. O conteúdo a ser divulgado deve ter o mínimo de relevância para o público-alvo, a gente já falou disso, né? Tem que ser algo realmente necessário. Nesse processo, muito cuidado com as fontes pesquisadas, ó, isso aqui é importantíssimo. Desconfie, tá, de informações que você recebe de fontes desconhecidas. Normalmente, gente, há desvios em relação à língua portuguesa formal. Isso é um indício de que você pode estar diante de uma fake news. Quando é um site sério, quando a fonte é séria, você tem um cuidado com a notícia. A linguagem é padrão, você não vê desvios ortográficos, falta de acentuação, falta de pontuação. Quando é fake news, isso é muito comum. Então, é um indício. Eu não estou dizendo que todo erro, todo desvio, né, em relação à gramática tradicional, vai revelar uma fake news, tá? Mas já é um indício. Então, muito cuidado, então. Bom? Tá baixo, vixe? Não sei o que está acontecendo, gente. Galerinha do YouTube, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Baixa Grande, o pessoal vai dar uma olhada aqui, viu? Queridos alunos de Baixa Grande do Ribeiro, um cheiro para vocês. Olha aí. A privacidade e o respeito relacionado às pessoas envolvidas deve ser uma prioridade. Ou seja, você não pode simplesmente jogar a pessoa no vento. Você deve, antes de tudo, respeitá-la. Ou seja, se você ouviu falar de isso e isso do fulano, isso e isso do Beltrano, vou dizer, vou espalhar. Porque nem sempre é verdade, gente. Pronto, Baixa Grande. Subi um pouquinho aqui mais próxima da minha boca para ver se aumenta mais. Qualquer coisa pode falar, viu? De boas? Prazer em ter vocês aqui conosco. E aí, vocês já viram, alunos de Baixa Grande do Ribeiro, Betânia, vocês já viram fake news assim de perto? Já viram? Hein, povo lindo? Rapaz, o negócio é sério, brabo. Lembra que eu falei que a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente divulga e com aquilo que a gente recebe? Olha esse caso aí, vocês vão ficar espantados. Dani disse que já viu, né, Dani? Eu também já vi. E recentemente, viu? Houve um episódio, o episódio aconteceu, né? Mas, gente, o que desencadeou de notícia mentirosa, aquela história, sabe, do povo aumenta? Nossa, foi mais que aumentar, entendeu? Veja aí, ó, Fabiane Maria de Jesus foi morta brutalmente por vizinhos após ser acusada de magia negra em Guarujá, São Paulo. Notícia falsa estava em rede social. Apenas 5 pessoas foram condenadas pelo crime. Ou seja, Fabiane não era bruxa, não fazia rituais de magia negra com crianças, mas disseram nas redes sociais que ela fazia isso. E divulgaram foto dela. Olha só. Vamos lá.
A dona de casa Fabiane Maria de Jesus, morta aos 33 anos, em 5 de maio de 2014, gente, olha só, tem 8 anos isso, né? Pode dar nome a uma lei que tenta punir quem incita crimes pela internet. Espancada até a morte por moradores de Guarujá, onde morava, Fabiane foi acusada de praticar magia negra com crianças após uma notícia falsa espalhada pelas redes sociais. Ou seja, se você pensa que fake news não mata, está em uma prova. E não é uma fake news isso aí, viu? O boato gerado em uma página no Facebook e um retrato falado da dona de casa rapidamente se espalharam pelas redes, juntamente com histórias falsas e relatos mentirosos de quem afirmava ter testemunhado os sequestros. O projeto que tramita no Congresso prevê aumentar em 1/3 a punição quando a incitação a crimes ocorrer pela internet ou por meio de comunicação de massa. Quando foi morta, testemunhas chegaram a dizer que ela carregava um livro de magia negra nas mãos e não a Bíblia que costumava levar quando ia à igreja. Ela foi amarrada e agredida por dezenas de pessoas, mas somente 5 foram identificadas e condenadas pelo assassinato. Olha só, gente. Ela estava com a Bíblia debaixo do braço. A moça ia para a igreja, assistir a missa, era o culto, não sei, mas andava com a Bíblia do lado, debaixo do braço. A polícia investigou e viu isso. As más línguas disseram que ela estava com um livro de magia negra. Olha só que absurdo, gente. Pelo amor de Deus. Né, Baixa Grande? Triste, meu povo lindo. A gente tem que se defender, né? Quase 3 anos após a sua morte, uma das fotos de seu linchamento tem sido compartilhada juntamente a de uma criança sobre a manchete. Mulher linchada até a morte após violentar neném com soda cáustica. Olha só, mesmo depois de morta, a pobre não pode nem ter paz. Ainda continuaram divulgando nas redes sociais uma foto falsa dela ter, né, sido linchada porque violentou a criança com soda cáustica. Rapaz, isso é impressionante. É a barbárie, meus filhos, é a barbárie. Em Morrinhos, bairro onde ocorreu o linchamento em Guarujá, o marido de Fabiane ainda tenta se recuperar, mas prefere não fazer declarações. Segundo o advogado da família, Ayrton Cinto, a família está reorganizada e aguarda o julgamento dos recursos dos cinco condenados pelo assassinato. Penas altíssimas, sob o ponto de vista legal, justas, afirma o defensor, sobre 2 condenações de 40 anos de prisão, uma de 30 anos e outras 2 a 26 anos. Quer dizer, penas altas, né? Mas a gente sabe que no Brasil a pessoa consegue sair por bom comportamento e etc. bem antes disso. Enfim, isso prova, gente. Olha só, aqui está a fonte, viu? Quem quiser ir lá, olhar a notícia direitinho, vocês vão encontrar aqui, ó, nesse endereço. Coloquei para você. 9 de maio de 2021, tá bom? Então, o que ocorre? A data em que eu acessei. Então, o que acontece? Uma notícia como essa mostra pra gente como esses casos podem ser extremamente prejudiciais e levar inocentes a uma situação de gravidade, a perca da vida, né? A perda da vida, como ocorreu com a Fabiane, que era casada, não sei se mãe de família, ia à igreja e foi falsamente acusada de magia negra com crianças. Por aí vocês tiram, né? Imagina aí quanta gente já apanhou, quanta gente já levou taca por causa de notícia falsa, quanta gente já não foi prejudicada, perdeu emprego, quanta gente acusada de assédio sexual, que não era culpado, mas perdeu emprego, teve a vida social prejudicada. Isso aí provoca na pessoa, no indivíduo que sofre falsas acusações, danos psicológicos, e no caso da Fabiane, físicos, terríveis, terríveis, muitas vezes irreversíveis. Dependendo da pessoa, ela pode aí ser prejudicada mentalmente para o resto da vida, né? Não conseguir se recuperar, não conseguir aí se relacionar mais. Tem gente que desenvolve depressão, desenvolve síndrome do pânico, terrível. Vivemos a era dos fakes, fake news, invasion fake news, a invasão das fake news. Muita gente ouve esse termo novo, né? Notícias falsas, mas notícias falsas sempre existiram, né? O que é que vocês acham que J. Cristo foi crucificado? Era uma fake, né? Era uma fake.
Porém, crianças, hoje, como eu disse para vocês, devido ao desenvolvimento das tecnologias digitais da comunicação e da informação, isso é mais perigoso. A coisa se espalha mais rápido e as pessoas estão meio que agindo irracionalmente. Daqui que elas venham a saber qual é a verdade, né? Muita água já pode ter rolado, muita coisa ruim e irreversível já pode ter acontecido. Então, as pessoas estão muito imediatistas também nesse sentido, né? De não ter a paciência de investigar, de querer se revoltar logo, apontar o dedão na cara do outro, esquecendo que tem 3 voltados para ela, né? Então, é muito complicado isso. Por isso, a gente tem que ter essa consciência, essa capacidade de se informar por fontes confiáveis, analisar, investigar e ser um verdadeiro curador, um cuidador mesmo dos conhecimentos que são espalhados na nossa sociedade, em especial os que são divulgados pela internet. Olha aí, ó. Pega na mentira. Tudo é mentira. E se existir uma verdade, a metade é mentira. Fala. Tem uma frase de era uma espécie de ministro. Não sei se o termo é esse. Bi, tu voltou, Bi. Saudades, mulher. Ô, mulher sumida. Estamos aqui na aula de curadoria da informação, Bi. Falando aqui das fake news. Como é que você tá, garota? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Era uma espécie de assessor na época do nazismo, né? Um assessor do Hitler. E ele disse uma coisa interessante. Uma mentira contada várias vezes vira uma verdade, hein? Você sabe o que aconteceu com os judeus, né? Então, a história não mente. As fake news, acho que desde que o homem é homem existiram, mas agora elas estão mais potencialmente perigosas, pelos motivos que eu já falei para vocês, né? Então, é nossa responsabilidade alertar-nos para isso. A mentira faz parte da natureza humana, dizem os especialistas, e quase todos mentem uma hora ou outra. Ser pego pode ser devastador. Creio que pode arruinar uma pessoa, diz Alan Strudler, professor de estudos legais e de ética nos negócios da Escola de Administração Wharton. Essa é uma infelicidade, ele acrescenta, porque a mentira é só uma falha humana. Mas uma vez pego numa fraude, mesmo se for uma fraude comum, as pessoas perdem a confiança. O indivíduo ganha a fama de inconfiável. Ou seja, aquela história, né? Aquele velho deitado. Quem um dia foi rei nunca perde a coroa. Porque a pessoa mentiu uma vez, ela será condenada para sempre. Tu é mentiroso. O chamado mentiroso patológico, né? Que mente mesmo. Até para a mentira dele é tão repetida que ele mesmo acredita na mentira que ele mesmo conta. Tô bem, Bi. Tô com saudade, mulher. Se mentira tem perna curta, a gente é mentirosa. Ô, mulher, eu tenho perna curta, mas eu sou mentirosa, não. Foi boa, Bi. Claro, todo mundo mente por algum motivo ou outro. Se a mentira, não estou incitando ninguém a mentir, não, pelo amor de Deus. Mas veja bem, ó, você está vendo uma pessoa feliz, a pessoa cortou o cabelo, tu acha horroroso. Mas tu vai dizer que está horroroso só para a pessoa ficar arrasada? Eu não tenho essa coragem. Então eu conto essa mentirinha bem aí. E não é falsidade, não, gente. É só o respeito ao outro, não querer ver o outro triste. Eu não menti diretamente. Eu digo que você está feliz, você gostou, gostei. Então, pronto, tá ótimo. O resto que se lixe, entendeu? Tem que ser assim, né? Então, deixa eu ver onde foi que eu parei. Sim. E uma vez que o elo de confiança é perdido, é terrivelmente difícil de ser recuperado. É verdade, gente. Quando alguém é surpreendido na mentira, é muito difícil para o outro perdoar, né? É muito difícil para o outro voltar a confiar, né? Ter, vamos dizer assim, a estabilidade na relação. De alguma forma, nós temos a memória curta para algumas coisas, mas algo dessa natureza marca, né? Principalmente se houver mentiras nos relacionamentos. Filho para os pais, vice-versa, esposo para esposa, esposa para esposa, esposo para esposa, etc. Mas é prejudicial, né? Muito prejudicial. Vamos lá. Dicas para reconhecer uma declaração falsa. Olha só, nesse procedimento de curadoria, você tem algumas dicas aí para se preparar e não cair na chamada, no conto do vigário, na lorota, né? Conteúdos falsos são criados para mexer com nossas emoções, com toda certeza. E tome cuidado, porque nós estamos numa época de pleito eleitoral, seja de campanha política,
Muita mentira vai aparecer muita verdade, mas a coisa é tão dissipada que a gente fica meio que sem saber. A gente fica ali no meio do tiroteio, né? Então, aí sim é que nós devemos saber que tipo de postura nós devemos adotar justamente para não cair nessas mentiras e muito menos espalhar, né? Então, quando uma declaração muito chamativa for atribuída a uma pessoa conhecida, desconfie. Será que aquela frase não foi inventada apenas para chamar a sua atenção nas redes? Principalmente nas redes? Porque basicamente a gente vive numa sociedade, né, tecnológica, em que as pessoas querem a todo custo engajamento. Não importa se esse engajamento é provocado por uma mentira, entende? Então aquilo chama a atenção, aquilo choca. Meu Deus, eu nunca imaginei que o fulano pudesse fazer uma coisa dessa. Nem parecia. Bom, pode ser verdade, pode ser mentira, né? Uma busca no Google, o oráculo, por aquela declaração costuma revelar se aquilo foi dito ou não por aquela pessoa. Então, assim, vamos supor, você recebe lá um fato, um conhecimento no seu celular. Aí, você imediatamente não vai acreditar naquilo. Você vai nos principais buscadores, aí no oráculo, Google, e veja se aquela notícia realmente acontece em outros portais, em outros sítios, né, na internet, ou seja, em outros sites. Se acontecer, é verdade. Em portais confiáveis, evidentemente, né? Olha o presente da Bi. Pode esquecer não, né, Bi? É agora em agosto ou é setembro? Me lembra aí, mulher. Observe se o conteúdo que você viu tem data e autoria e se ele informa quando aquela declaração teria sido dita. Porque, assim, uma notícia, né, verdadeira, ela costuma contar com a data, os elementos que a gente espera na notícia, o que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu. Tem umas que dizem até a hora. Não necessariamente a hora específica, mas diz tarde, manhã, no período da madrugada, no fim de semana, enfim. Os marcadores temporais são fortes numa notícia verdadeira. Então, fique atento a esses detalhes. Normalmente, a fake news ela não tem fonte, ou então tem uma fonte falsa, entendeu? Então, tem umas diquinhas realmente muito boas para a gente se confundir. Minha gente, agora, quarta-feira já, dia 31 de agosto. Bi, vai ter festa, hein? Bolo. Ah, garota. Ficando mais jovem, experiente. 31 de agosto. Ó, aniversário do pessoal da Libras aqui também, viu? 31 de agosto aí, fazendo aniversário junto com a Bi. Coisa boa. Faça buscas e veja se existe alguma gravação daquela frase em áudio ou vídeo. Isso é muito importante, ó. Se você ainda tiver dúvidas, procure iniciativas de checagem como o UOL Confere, e-mails para uolconfere@uol.com.br e o projeto Comprova via WhatsApp aí ó, tem um 011 aí, um númerozinho que você pode mandar, para o qual você pode mandar mensagem para confirmar se realmente, né, aquilo é verdade, aquilo procede. 19 aninhos, Bi, é um bebê, da idade do meu filho do meio, a idade do Pedinho. Veja aí, fuja dos falsos argumentos. Primeiro argumento, o problema do Brasil é a máquina pública inchada. Isso não é verdade. Num comparativo com países da OCDE, é possível identificar que enquanto tais países têm 21,3% da sua população economicamente ativa empregada em serviços públicos, no Brasil, esse índice é de 12,1% nas 3 esferas de governo. Ou seja, no legislativo, no judiciário, qual é o outro que eu esqueci? Executivo. Obrigada. São dados apurados pelo Banco Mundial em documento no qual apresenta propostas de mudança do serviço público no Brasil. Ou seja, diz que a máquina do Brasil é inchada. Uma coisa que é verdade, ninguém pode negar, muitas vezes o funcionalismo público tem alguns agentes que são, vamos dizer assim, relapsos, né? A impressão que você tem é que a coisa pública não anda. Mas, tá? Esse fato citado aí não é verdade. Segundo argumento, os servidores públicos são o maior gasto do governo. Essa informação é utilizada de forma propositalmente distorcida ao englobar numa mesma rubrica os gastos com servidores civis e militares, ativos e inativos, aposentados e pensionistas.
Essa informação desconsidera o altíssimo volume de gastos com a dívida pública, que supera em muito os gastos com servidores. Para ter a dimensão desses valores, em 2018, o governo federal alocou 310 bilhões para pagamentos de juros e amortização da dívida, tendo gasto 298 bilhões com servidores ativos e inativos. Ou seja, se ele gasta 310 bilhões com dívida pública e 298 bilhões com servidores ativos e inativos, não é verdade que o maior gasto do governo seja com servidores públicos. Ou seja, é um dado mentiroso. O gasto é absurdo, é verdade, com servidores, mas ainda não supera, como lá em cima diz, o gasto com dívidas, né? Esse gasto com servidores segue dentro de uma média histórica desde o ano 2000, sendo hoje aproximadamente 4,5% do PIB, Produto Interno Bruto. E esse índice se explica pela estagnação da economia nos últimos anos. Em 2014, por exemplo, essas mesmas despesas alcançaram apenas 3,8% do PIB, ou seja, o negócio está ficando brabo, o bagulho tá trash, o trem tá feio, né? Então, nós estamos vivendo um momento de crise, eis aí a explicação, né? Terceiro argumento, o serviço público brasileiro é ineficiente, arrecada-se muito e a prestação de serviço é de baixa qualidade. Depende, nem toda regra, aliás, toda regra tem sua exceção. Claro que tem péssimos funcionários, mas é em todo lugar, não é só na iniciativa pública, também na privada, entendeu? Então, vamos ver o que é que diz aí. Em primeiro lugar, a tributação brasileira está bem abaixo da média dos países da OCDE. Organização, não sei o que aí. Enquanto estes, em 2015, alcançaram a taxa média de 42,4% do PIB no Brasil, a carga tributária alcançou 35,6% do PIB, também em valores médios. Para você ter uma ideia, na Suécia, essa proporção implica um gasto per capita 4,5 vezes maior que o brasileiro. São proporções que não se ajustam, pois a renda per capita brasileira, por paridade de poder de compra, equivale a 30% da renda per capita sueca, conforme aponta a Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público. Olha aí. Então, nas mais diversas instâncias, da sociedade, você pode verificar a presença das fake news. E muito em parte, elas ganham força porque as pessoas não têm o hábito de ler, infelizmente. O Brasil melhorou muito nesse aspecto de leitores, desenvolvimento de um público leitor, mas ainda está muito aquém de países que são considerados referências em educação, em educação. Então, assim, como as pessoas não costumam ler para se informar e nem buscam exercer a chamada curadoria, elas tendem a aceitar passivamente aquilo que chega até elas. E também espalham, por isso mesmo, por ignorância, espalham notícias falsas. Então, um público educado, um país de pessoas educadas, letradas, bem informadas, responsáveis, considerando respeito, ética, moral, princípios que evidentemente norteiam toda boa convivência, dificilmente vão se deixar levar por notícias falsas, porque ela vai atrás. Eu, por exemplo, não espalho nada. Se chega alguma coisa até mim, me chama a atenção, eu, de pronto imediato, pesquiso, verifico se aquilo tem razão de ser. Se nos portais em que eu confio não foi divulgado, eu já sei que é mentira. Entende? Já sei que é mentira. Olha aí. Vamos começar agora a resolver umas questõezinhas que vão envolver aí essa noção de curadoria da informação, tá? Muito, em parte, relacionada aos ambientes digitais, porque é lá que elas se espalham com mais força, com mais veemência. Ideologia e internet, nova ética. Você não era blogueiro da oposição? Coerência é coisa de torcedor. Eu sou profissional. Novas oportunidades. Meme, eu cobro X. Textão, eu cobro Y. 3. Nova bolha. Viu o preço da opinião na internet? Tá pela hora da morte. Aí uma tirinha de A branco, Evidentemente uma tirinha de caráter crítico, observando o que ocorre aí por via internet e que muitas vezes envolve a falsidade de informações.
A internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas sociais, ou seja, novos modelos, inclusive comportamentais, né? E impulsionou a modificação de outros já estabelecidos nas esferas da comunicação e da informação. A principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo é... Vamos ler de novo para você entender. Queridos estudantes, estão ligadinhos aí? Tirinha, gênero textual multissemiótico, por conta da variação de linguagem verbal e não verbal, costuma ter uma finalidade crítica, humorística, é considerada uma micronarrativa, né? E vocês veem que essa micronarrativa, ela casa exatamente com a ideia dos impactos das novas tecnologias, ou seja, os impactos do que a BNCC chama de TDICs, novas tecnologias digitais, da comunicação e da informação. Tecnologias digitais, pronto. O termo é esse, ó. As TDIC. Tecnologias digitais da informação e da comunicação. Olha só o recorte e impactos. E a gente vai ver, analisando aqui a parte verbal da tirinha, conversa entre as personagens, que esses impactos são negativos. Claro, se você for raciocinar, não há só impactos negativos, mas como tudo na vida, há os prós e os contras, né, gente? Então, claro que essa parte do discurso de ódio, da dissipação de preconceitos, né, totalmente descabidos e infundados. Aliás, se bem que nenhum preconceito é fundado, não deveria ter de jeito nenhum. Mas, muito em parte disso, ocorre devido a pouca informação ou a formação precária educacional das pessoas, né? Então, a internet, nesse âmbito, ela ganha, né, essa, vamos dizer assim, conotação mais negativa. Você não era blogueiro da oposição? Coerência é coisa de torcedor, sou profissional, ou seja, eu estou do lado que for mais conveniente. Então, você vê um comportamento antiético, né? Aquela pessoa que vira casaca, troca de lado a todo instante. Troca de lado por quê? Porque para ela é melhor o que for mais conveniente para ela. Muita gente pensa assim. Novas oportunidades. O outro diz, ó, isso tudo dentro da internet. Ó, meme, eu cobro, vamos supor, R$100. Se for textão, eu cobro 150. Ou seja, alguém aí se aproveitando das novas tecnologias já para faturar, né? Então, eu faço um meme para ti, portanto, eu cobro tanto por um textão. Do outro lado, a nova bolha. Viu o preço da opinião na internet? Tá pela hora da morte, ou seja, as pessoas opinam a todo instante, né? Então, a tirinha satiriza nossos comportamentos agora, nessa era de muita informação. A Bi já saltou ali com a letra D. Cadê minha galerinha de Baixa Grande do Ribeiro? De São Miguel da Baixa Grande, Betânia, galera que tá pelo IPTV. Cadê a Dani? Cadê meus alunos do chat, do YouTube? Vamos lá. Então, a principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo é o quê? Criação de memes, ampliação da blogosfera, ou seja, a camada de blogueiros. Será que a tirinha está satirizando isso? Letra C, supremacia das ideias cibernéticas, ou seja, as ideias vinculadas no ciberespaço, ou seja, o espaço que constitui toda a internet, elas são, vamos dizer assim, fortes, têm a sua soberania. Comercialização de pontos de vista ou banalização do comércio eletrônico, o e-commerce. Comércio eletrônico, gente, é todo tipo de relação, de transação comercial que é feito via internet. Você vai lá para a internet, compra uma passagem de avião, né? compra produtos para você, roupas, adquire um serviço, enfim, e-commerce. E aí, a Bi diz que é a letra D. Esta Bi tá antenada, só porque vai fazer 19 anos, hein? A Bi madura, jovem. Banalização é você simplesmente tornar uma coisa extremamente trivial. Por exemplo, banalizar a violência. Achar que aquilo é normal, entendeu? Jovem, hein, Bi? Tu com teus 19 e eu com meus 29,5. Muita juventude. Entendeu, gata? Ou seja,
Banalizar é tornar comum, trivial. Será que eles estão falando disso? Vamos ver a resposta? Olha aí. Arrasa, Bi. Comercialização de pontos de vista. Exatamente. Ou seja, na internet as pessoas, de alguma forma, vendem as suas opiniões. Entendeu? É disso que essa tirinha interessante fala. Se eu não me engano, é uma questão Enem essa daí. Arrasou. Somos tão jovens. Jovem. Então, aqui, ó, eu diria até para vocês, queridos estudantes da primeira série, a competência trabalhada, tá? É a última competência da matriz de linguagens, que estuda exatamente as tecnologias digitais da comunicação e da informação e o conhecimento que elas produzem, né? Na escola, na vida, no trabalho. E aí nós temos o impacto dessas tecnologias, que é o impacto negativo, como eu falei para você, no caso apresentado, C9H28. São 3 habilidades, né? E tem H29 e H30, que diz respeito ao conhecimento que as tecnologias produzem. 29 aí, reconhecer a linguagem das tecnologias. Beleza? Vamos lá, gente. Vamos mais. Olha o Enemzão, Topperson. Na sociologia e na literatura, o brasileiro foi por vezes tratado como cordial e hospitaleiro. Mas não é isso que acontece nas redes sociais. A democracia racial, apregoada por Gilberto Freire, passa ao largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do país. Levantamento inédito, realizado pelo projeto Comunica que Muda, mostra em números a intolerância do internauta tupiniquim, ou seja, do internauta brasileiro. Entre abril e junho, um algoritmo vasculhou plataformas atrás de mensagens e textos sobre temas sensíveis como racismo, posicionamento político e homofobia. Foram identificadas 284 menções, sendo 84% delas com abordagem negativa de exposição do preconceito e da discriminação, ou seja, discurso do ódio. A gente não tem que estar atento só às notícias falsas, às falsas informações que nós podemos receber e também podemos espalhar. Também temos que estar preocupados, enquanto curadores, com o respeito à liberdade de expressão, o respeito, o direito do outro a ser o outro, entende? Todo mundo livre, mas liberdade implica responsabilidade. Esse texto fala justamente disso. As pessoas acham que, por estarem protegidas, entre aspas, né, pela internet, elas acham que elas podem falar as piores coisas para quem elas quiserem, na hora que elas quiserem. Não é assim. Não é assim. Isso é ignorância, hein? Isso não é legal fazer isso com um coleguinha. Questão do Enem. Olha aí, ó. Impacto de novo das tecnologias, né? Entra aí, de maneira indireta, a importância da curadoria da informação, a importância de nós sermos cuidadores, pesquisadores, pessoas que vão espalhar o bem. Já tem gente demais para fazer o mal, hein? Ao abordar a postura do internauta brasileiro, mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais, o texto minimiza o alcance da comunicação digital, refuta, ou seja, contesta ideias preconcebidas sobre o brasileiro, relativiza responsabilidades sobre a nosso respeito, exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociologia ou expõe a ineficácia dos estudos para alterar tal comportamento. Vamos botar o texto se você precisar, né? Principalmente em caso de dúvidas, é bom ler mais um pouquinho, atentar mais para as ideias principais. Vamos ler de novo. Uma leitura agora mais exploratória. Na sociologia e na literatura, o brasileiro foi por vezes tratado como cordial e hospitaleiro. Mas não é isso que acontece nas redes sociais, olha aí, ou seja, ele não é nada cordial, nada hospitaleiro. A democracia racial, apregoada por Gilberto Freire, passa ao largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do país, ou seja, as comunidades sapecam nas redes sociais todo tipo de preconceito que vocês imaginarem, inclusive o racial. Levantamento inédito realizado pelo projeto Comunica que Muda mostra em números a intolerância do internauta tupiniquim, ou seja, o brasileiro é intolerante, é um dissipador de preconceitos, de discurso de ódio.
Entre abril e junho, o algoritmo vasculhou plataformas atrás de mensagens de texto sobre temas sensíveis, como racismo, questões políticas, né? Dizer que você é adepto do partido tal, do candidato tal, ou homofobia. Foram identificados 939 e 284 menções, acho que faltou algum pedaço ali, sendo 84% delas com abordagem negativa, disposição do preconceito e da discriminação. Olha aí, gente, olha aí. Então, esse texto não é nada legal sobre o comportamento do brasileiro, né? O brasileiro gosta de dissipar o ódio, meu Deus. Sejamos a diferença, hein, nenéns? Então, ao abordar a postura do internauta brasileiro, a gente já viu que a perspectiva é negativa. Ou seja, o brasileiro espalha discurso de ódio, discriminação, preconceito, né? Mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais, ou seja, uma pesquisa por meio de algoritmos, os famosos robozinhos, né, que fazem aí investigações. O texto minimiza o alcance da comunicação digital? Muito pelo contrário. Ele faz com que a ideia de comunicação digital seja relevante e o quanto que isso, quando serve a um propósito mal, é ruim, é péssimo, né? Refuta, ou seja, contesta ideias preconcebidas sobre o brasileiro? Não. O texto é categórico em dizer que o brasileiro adora espalhar discurso de ódio. Relativiza a responsabilidade sobre a noção de respeito? Exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociologia ou expõe a ineficácia dos estudos para alterar tal comportamento? E aí, questão boa, hein? Tá em dúvida, Bi? Entre quais alternativas? Diga aí, gata. A, B, C, D ou E. Entre B e C, né? Refuta ideias preconcebidas sobre o brasileiro? Pode ser, né? Porque ele fala que lá na literatura e na sociologia, o brasileiro é considerado um povo receptivo. Mas isso se revela nas redes sociais? Lembra lá do começo do texto? Vamos ver a C. Relativiza, ou seja, pondera aí responsabilidade sobre a noção de respeito. Não. Acredito que ele aponte mesmo o brasileiro como responsável por espalhar preconceitos e discurso de ódio. Bi, vamos ver. A Bi está entre B e C, C e D, Vala. C e D. Vamos ver. Olha aqui acima, ó. Na sociologia e na literatura, o brasileiro foi por vezes tratado como cordial e hospitaleiro. Gente boa, ó. Mas, quando ele taca aqui a conjunção mas, ele vai contestar. Não é isso que acontece nas redes sociais. Por quê? Porque nas redes sociais descobriu-se, por meio de investigação, que 84% das postagens dos brasileirinhos têm conotação negativa. Espalham preconceito, espalham segregação. Então, tudo indica que é a letra B. Mas vamos ver. Vamos nos certificar. E ela mesma. B de bolinhas coloridinhas. Essa contestação, dessa visão positiva do brasileiro como hospitaleiro, acolhedor, ela é exatamente contestada quando o autor do texto ele coloca mas não é isso que na realidade se verifica. Ou seja, a conjunção de oposição, de contestação está lá, claramente para confirmar aí como resposta correta a letra B, de bolinhas coloridinhas, para a nossa questão de número 2. Vamos lá para a terceira. De novo, o Enem, viu? Como o Enem trabalha muito essa ideia, né? Das tecnologias digitais, dos impactos que elas trazem. Ou seja, a letra B. Exatamente, Bi. Exatamente. O exame dos textos e mensagens de propaganda revela que ela apresenta posições parciais, que refletem o pensamento de uma minoria, como se exprimissem, em vez disso, a convicção de uma população. Trata-se, no fundo, de convencer o ouvinte ou leitor de que, em termos de opinião, está fora do caminho certo e de induzi-lo a aderir às teses que lhes são apresentadas por um mecanismo bem conhecido da psicologia social, o do conformismo induzido por pressões do grupo sobre o indivíduo isolado. Um dicionário de política, ou seja, aí é um texto que também critica, né, o papel das mídias sociais que, em vez de dissiparem, desfazerem noções preconcebidas sobre o indivíduo, o manipulam para conseguir fazer com que ele aceite mais facilmente condições
Por exemplo, degradantes. Ou seja, você é pobre, você vai morrer pobre. O que você vai fazer? O país é desigual, ninguém pode fazer nada contra isso. Pode sim, deve, né? Então, a própria Constituição do país assegura o direito à liberdade, à igualdade, à educação, à moradia, à saúde, ao lazer. Então, por que existe esse direito para A e esse direito não existe para B, se nós vivemos numa sociedade isonômica? Pelo menos legalmente, né? É isonômica, ou seja, a sociedade prega a igualdade entre os indivíduos que dela fazem parte, mas isso não é verdade. Na prática, isso não se verifica. Se fosse igual, a gente não via gente morando na rua, gente pedindo comida, né? Enfim, gente morrendo nas filas de hospitais. Entendeu? Enem 2017. De acordo com o texto, estratégias argumentativas e uso da linguagem na produção da propaganda favorecem a reflexão da sociedade sobre os produtos anunciados? Ou pelo contrário, fazem com que a sociedade se torne alheia a isso. A ideia aí no texto é de que eles não querem que a gente pense muito, não. Justamente para continuar mantendo aí certas ideologias de uma minoria. B. Difusão do pensamento e das preferências das grandes massas? Não, de pequenos grupos. Imposição das ideias e posições de grupos específicos? A letra C está mais bonita, né? Decisão consciente do consumidor a respeito de sua compra? Não, não é consciente porque a ideia de que o consumidor é o tempo todo manipulado. E letra E, identificação dos interesses do responsável pelo produto divulgado. Vamos ver aí. Resposta correta, letra C, imposição de pequenos grupos. E assim nós terminamos, muito bem, Bi. E assim nós terminamos a nossa aula agradecendo a presença de todos e desejando um ótimo fim de gente. Tchau, tchau.